Seja bem-vindo a AFIA-GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou o editor-chefe da AFIA-GO Papers, e hoje a gente vai falar sobre um tema super específico de endocrinologia ginecológica, que é a avaliação e condução da puberdade precoce. Primeira coisa, o que é puberdade precoce, né? E o que se considera como uma puberdade precoce de causa central? Gente, puberdade precoce é aquela puberdade que acontece antes dos 8 anos de idade. Então, quando você tem uma menina, né, com um desenvolvimento de caracteres sexuais, ela tem desenvolvimento de mamas, pelos pubianos, e ela tem menos de 8 anos, ela definitivamente tem uma puberdade precoce. Então, a idade que se considera, né, é abaixo de 8 anos. Essas crianças, elas precisam ser investigadas. Quando que eu vou dizer que a puberdade precoce é central, né? É quando o eixo está ativado, quando o hipotálamo está produzindo pulsos de GNRH, está estimulando a hipófise a produzir FSH e LH, e essa hipófise está respondendo, produzindo estrogênio, e consequentemente, né, essa criança está se estrogenizando antes do tempo. Tá, Jader, mas como é que eu sei que a causa ela é central, né? Que ela é verdadeira, essa puberdade precoce, porque o eixo todo está ativado? A gente vai dosar o FSH e o LH e vai ver que eles vão estar em níveis puberais e não em níveis infantis. Mas a gente sabe que definitivamente esse exame ele não é considerado o padrão ouro. Existe também a possibilidade da gente pedir um raio-x de punhos para essa criança para ver como é que está a idade óssea. A idade óssea ela tem uma relação muito linear, né, com a maturidade sexual, do desenvolvimento sexual. Então, se você tem um avanço na idade óssea em relação à idade cronológica, a gente tem realmente aí um eixo que provavelmente está ativado. Mas não esquece disso. O grande teste que vai ter utilidade no diagnóstico, né, de uma puberdade precoce de causa central, uma puberdade precoce verdadeira, é o teste do GNRH. Mas como assim teste do GNRH? Olha só, você dosa FSH e LH basais da sua paciente, e aí você faz pulsos endovenosos de GNRH. Então você vai lá no laboratório, né, e faz como se fosse o hipotálamo, né, colocando o GNRH na circulação. E aí você dosa o FSH e o LH 30 minutos depois e 60 minutos depois. Quando a gente tem um eixo maduro, quando você tem uma puberdade precoce de causa central, a hipófise ela já tem maturidade também, ela vai responder positivamente com o aumento do LH. Então, quando a hipófise ela responde aumentando o LH, quer dizer que esse eixo está ativado. Então, de todos os exames, né, que a gente pede, aquele que é considerado o de maior acurácia para avaliar que essa puberdade precoce é realmente de causa central é a resposta do teste do GNRH ao LH, com elevação do LH. Ah, Jader, mas se elevou só o FSH. Se elevou só o FSH, é uma resposta pré-puberal e eu não posso dizer que é uma puberdade precoce verdadeira. Eu vou dizer que essa puberdade precoce realmente ainda não teve, né, maturidade da hipófise para responder ao LH. Agora, se a hipófise responde ao LH, com certeza é uma puberdade precoce verdadeira, causa central, né? E aí realmente a gente vai entrar com tratamento. Bom, mas como tratar, né, a puberdade precoce verdadeira de causa central? A gente vai tratar com análogo do GNRH. O que faz o análogo do GNRH? O análogo do GNRH, na verdade, ele vai fazer como se você estivesse dando GNRH para essa paciente de uma forma constante, de uma forma contínua. Lembra que para a hipófise responder, tem que ter GNRH de forma pulsátil, de forma intermitente. Se você dá GNRH de uma forma constante, contínua, a hipófise não vai responder.
Então você bloqueia essa paciente, né? O análogo do GNRH, seja uma triptorelina, uma goserelina, um leuprolide, por exemplo, né? Você vai estar, na verdade, dando de uma forma constante, contínua, GNRH, e você vai estar fazendo com que essa paciente fique bloqueada. E você bloqueia o desenvolvimento puberal com o análogo. Mas, Jader, por que tem que fazer isso, né? Por que precisa bloquear o desenvolvimento puberal? Não dá para, por exemplo, ela tem 6 anos, 7 anos. Bom, ela começou a adolescer antes do tempo, mas tudo bem, não posso deixar assim. Não pode, não pode. Definitivamente não pode, porque quando você freia o desenvolvimento puberal, você está garantindo que ela tenha ganho na estatura final. Lembra que se ela tiver a menarca, a chance dessa menina crescer é muito menor, né? Elas perdem em estatura final. Então eu preciso garantir aí ganho de estatura final. Eu preciso evitar a estrogenização precoce, porque isso gera problemas biopsicossociais e também maior risco de abuso sexual, né? A gente sabe que a gente vive num país extremamente violento e essas crianças, elas costumam ser mais abusadas. Então, assim, eu tenho que frear o desenvolvimento por essas questões e também por questões técnicas de reduzir risco de neoplasias, né? A gente sabe que quanto mais cedo ela se expor ao estrogênio, quanto mais cedo ela estiver estrogenizada, maior o risco de câncer de mama, maior o risco de câncer de endométrio, porque já começa a estimular esse endométrio, e também quanto mais ela ovula, quanto mais cedo ela ovular, né, maior o risco dela ter um câncer de ovário também. Então, por esses motivos, né, a gente tem que frear, a gente tem que bloquear o desenvolvimento puberal quando eu tenho uma puberdade precoce de causa central ou puberdade precoce verdadeira. O que é a puberdade precoce periférica, né, de causa periférica, e como que trata, né, a puberdade precoce de causa periférica? A puberdade precoce de causa periférica é quando você tem algum órgão na periferia do corpo produzindo estrogênio, e por isso que ela está entrando em puberdade antes do tempo. Mas o eixo, hipotálamo, hipófise e ovário, ele está infantil, ele não está ativado. Como que eu sei isso, né? Como que eu sei que o eixo ele ainda não está ativado? Eu sei porque o FSH e o LH vão estar em níveis infantis. Eu sei porque o raio-x de punho vai estar compatível com a idade cronológica. E o principal, ela não vai ter resposta do LH no teste de estímulo do GNRH. Então quer dizer que se não teve elevação do LH, é porque não tem maturidade do eixo, a hipófise ainda não está responsiva, né? E não está aumentando a produção de LH. Então eu vou dizer que é uma puberdade precoce periférica. O que eu tenho que pensar? Gente, primeira coisa, tumor. Tem que pensar em tumor produtor de estrogênio. Eu preciso fazer um exame de imagem, seja um ultrassom ou uma tomografia, né? O ultrassom acaba sendo de mais facilidade, né? Eu tenho que olhar o ovário dessa paciente. Tem que ver se não tem um tumor nesse ovário produzindo estrogênio. Tem que ver a adrenal dessa paciente, ver se não tem um tumor aí nessa adrenal produzindo os esteroides sexuais. Então, definitivamente eu preciso fazer um exame de imagem para ver se ela não tem um tumor que esteja produzindo aí esteroides sexuais. Mas tem que lembrar de causas mais raras de puberdade precoce periférica que às vezes pode ser você a fazer esse diagnóstico mesmo sendo uma condição super rara. Existe uma síndrome genética causada por um gene autossômico, né, que é a chamada, talvez você já tenha ouvido falar nela, né, é a chamada síndrome de McCune-Albright. O que é a síndrome de McCune-Albright? Síndrome de McCune-Albright, ela é uma tríade que cursa com cistos ovarianos produtores de estrogênio. Ela tem cistos no ovário, né, que produzem estrogênio. Essa paciente tem displasia óssea, que isso pode ser visto no raio-x ou na cintilografia. E essa paciente, ela também tem um achado dermatológico que é muito característico, que são aquelas manchas café com leite. A gente olha a pele, né, da adolescente e vê que a pele tem aquelas manchinhas café com leite. Às vezes, eu já vi caso que era só atrás da nuca da paciente, então tem que olhar bem, fazer uma boa dermatoscopia na pele para ver se ela não tem uma manchinha café com leite, né? Ou conversa com ela, pergunta pra mãe, nunca percebeu uma manchinha escura assim, né? Tipo mancha café com leite? Ah, sim, ela tem lá atrás da
da nuca. Olha, examina, né? Porque pode ser uma síndrome de McCune-Albright, né? Que é uma tríade. Então, manchas café com leite, displasia óssea, mais cistos ovarianos produtores de estradiol. E aí, então, é uma das causas de puberdade precoce periférica. E tem também uma causa de puberdade precoce periférica, que é o hipotireoidismo. A gente sabe que o hipotireoidismo, quando ele for grave, né, quando ele for muito acentuado, você tem, por exemplo, assim, uma paciente que tem níveis super baixos de T3 e T4 e o TSH, consequentemente, fica lá nas alturas, né? São níveis estratosféricos de TSH. Essas pacientes podem fazer puberdade precoce. Mas por que, Jader? O que tem a ver? Olha só, o mecanismo é bioquímico. Se você pensar a molécula do TSH, ela é muito parecida com a molécula do FSH. Sabe por quê? Porque essas moléculas elas têm duas subunidades, né? Uma subunidade alfa e uma beta. O que muda nas duas é a subunidade beta. A subunidade alfa do TSH e do FSH é a mesma. Então, olha só. Que interessante, você tem um TSH super alto, né? Aí esse excesso de TSH, esse nível super elevado de TSH chega lá no ovário. E o ovário, ele vai ler, né, esse excesso de TSH, como a subunidade alfa é igual à do FSH, o ovário entende que é FSH. E aí ele pensa, opa, tá chegando o FSH aqui, eu tenho que responder. E ele responde produzindo estrogênio, produzindo estradiol. Então, é como se fosse uma sacaneada, né, que o TSH dá no ovário. O ovário se deixa ser sacaneado porque as moléculas são muito parecidas, né, bioquimicamente. E aí, então, ele responde, bum, bum, produzindo estrogênio na circulação. E aí ela começa a estrogenizar e começa a fazer uma puberdade precoce de causa periférica. Então, gente, tem que tratar. Como é que trata? Trata o hipotireoidismo. Você vai usar o hormônio da tireoide, vai usar, então, tiroxina, né? Então, tem que usar reposição de hormônio de tireoide, porque aí a gente consegue tratar a puberdade precoce periférica, ela deixa de ter desenvolvimento puberal e trata também a patologia de base. Uma particularidade, né, do hipotireoidismo é que essas pacientes costumam fazer atraso na idade óssea, né? Porque quando a paciente está hipotireoideia, tudo funciona, mas funciona hipo, né? O metabolismo, tudo vai funcionar hipo, inclusive a evolução do fechamento das epífises ósseas. Então, é o único caso de puberdade precoce que você vai ter idade óssea atrasada, né? Em relação à cronológica. Então, na puberdade precoce central, verdadeira, ela vai estar adiantada. Na puberdade precoce periférica, que não for por hipotireoidismo, vai estar igual, né? Vai estar compatível com a cronológica. E quando for por hipotireoidismo, ela vai estar atrasada, né? Em relação à cronológica. O que é o desenvolvimento sexual isolado, né? Quando você diz assim, não, mas com certeza isso aqui é só uma telarca isolada ou uma pubarca isolada. A gente sabe que existe, em alguns casos, uma sensibilidade dos receptores da mama àqueles estrogênios. Então, digamos que assim, você tem lá uma criança, né, que está produzindo estrogênio em níveis infantis, né, ela tem uma baixa produção de estrogênio, mas se aqueles receptores da mama, eles acabam tendo uma super sensibilidade a essa baixa taxa de estrogênio e acabam desenvolvendo um pouco de mama. Então ela faz um M2, um M3, mas é só isso, né? Ela não segue o desenvolvimento puberal, ela não vai ter pubarca, né? Ela não tem nada. Você investiga, né? Essa paciente tem FSH-LH normais, ela tem raio-x de punhos normais, ela tem uma resposta ao GNRH negativa. Então, essa paciente que tem só o desenvolvimento mamário, eu vou dizer que é uma telarca isolada. Não precisa fazer nada, né? Só tranquilizar essa paciente de que é uma resposta exacerbada, né? Aí do tecido mamário, aquela baixa quantidade de estrogênio que o corpo dela produz.
O mesmo pode acontecer em relação à pubarca, né? Às vezes é só os pelos pubianos. Você vê assim que tem aqueles pelos em estágio P2 de Tanner, né? E é só isso. Ela não tem mama, o resto tá tudo normal. A gente investiga, não tem nada de alterado, mas tem aqueles pelos visíveis, né, no exame físico. Tranquiliza essa menina, tranquiliza a mãe também, que é só uma pubarca isolada, a gente chama isso de desenvolvimento sexual isolado, né? Só telarca isolada ou só pubarca isolada, a conduta vai ser completamente expectante, a gente não precisa fazer nada além de orientar, de tranquilizar. Mas obviamente, né, você só pode dizer que é esse diagnóstico depois de você ter feito a investigação completa e excluído, né, todas as possíveis causas. Então, gente, esse era o meu recado. O objetivo foi a gente fazer aí um bate-papo, né, sobre endocrinologia ginecológica, basicamente sobre ginecologia infanto-puberal, que é um tema que às vezes a gente não está acostumado a ver muito no nosso dia a dia, né? Mas que é importante a gente saber reconhecer, saber o raciocínio técnico, né? Como pensar em cada um dos cenários e também saber encaminhar quando necessário. Então, acho que é bem importante a gente frisar isso para prova. É um tema que costuma aparecer bastante, costuma cair bastante, então é bem importante a gente estar sempre atento. Dúvida, vou estar sempre à disposição. Valeu, gente. Muito obrigado.